Bom dia, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma manhã. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Agora são 7 horas e 59. É muito bom saber que Deus cuida de nós, que temos um Deus maravilhoso, que renova a sua misericórdia, a sua graça, todo o amor que Ele tem pela vida humana e renova isso sobre a nossa vida. E nessa manhã queremos olhar para a Palavra de Deus, quero olhar junto com você para a Bíblia, para a Palavra de Deus e ver como Deus tem algo especial para a nossa vida. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. E eu quero ver com você sobre algo muito importante para os nossos dias, para toda a nossa vida, que é sobre a leveza espiritual que podemos ter no Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos ter um coração leve, uma consciência leve. Como podemos descansar realmente nos braços do Senhor. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando olhamos para esse texto bíblico, ele é um texto muito conhecido. Quantos de nós já têm lido ele? Muitos já têm esse texto, talvez de cor em suas vidas, e é um texto que sempre lembramos quando alguém que está sofrendo, quando queremos orar, quando queremos levar alguém a orar diante do Senhor e falar que Jesus ele pode cuidar, e realmente ele pode, ele cuida, o texto diz isso. Mas eu gostaria de ver com você sobre esse tema que eu disse antes, leveza espiritual. E gostaria de perguntar, você se sente leve? Eu não estou dizendo fisicamente, né? No sentido do peso que temos, mas eu estou dizendo do coração, da alma diante de Deus, espiritualmente. Espiritualmente. Muitas vezes nós analisamos a nossa vida e nós vemos que carregamos pesos que são difíceis muitas vezes de suportar e nem sabemos por que carregamos essas coisas. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, nós estamos com um coração pesado, um coração muitas vezes e quantas vezes amargurado, e não conseguimos nos libertar disso. E isso pode acontecer por diversos fatores, né? Uma pergunta é a seguinte: por que acumulamos tantos pesos que são desnecessários na nossa vida? Uma vez eu fui ao médico e os irmãos sabem que eu estou um pouco acima do peso, né? Isso é muito comum, infelizmente, na vida de muitos e nós temos que lutar contra isso. E o médico olhou, analisou e disse assim: Daniel, é como se você carregasse o seu sobrepeso, é como se você carregasse 2 botijões de gás sempre. É muito interessante isso, mas às vezes nós temos pesos que são o quê? Desnecessários, que acumulamos ao longo da nossa vida e eles podem ser eliminados. Por exemplo, muitas vezes tem pecados que não confessamos a Deus. Pecados que não falamos para Deus: Deus, eu pequei e isso é errado na minha vida, Deus, por favor, me conserta e me liberta disso. São pecados que precisam ser tirados da nossa vida. Muitas vezes há mágoas ou ressentimentos que o coração guarda, que são desnecessários. Ah, mas tal pessoa fez isso comigo, olha o tamanho do que ela fez comigo, olha a gravidade. Faz mal para quem ficar guardando? Faz mal para o coração de quem guarda. Então, eles precisam ser o quê? Retirados. E quantas vezes essas mágoas e os ressentimentos se transformam em atos pecaminosos, ou pensamentos pecaminosos se transformam em pecado. Por quê? Porque são
confrontantes com a graça de Deus. Não são de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, nós carregamos alguns pesos desnecessários também que o mundo nos impõe no sentido de cultura, de, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você é o quê? Amoldado segundo um padrão humano daquilo que você vive, isso é um peso para você. Ou talvez até, quantos não carregam pesos desnecessários por causa do egoísmo desenfreado. O que é um egoísmo desenfreado? É que eu sou eu e não consigo me libertar desse eu. Eu acho que eu tenho razão em tudo, por mim mesmo, não por outras coisas, mas eu não abandono o meu orgulho, não abandono o meu egoísmo. Pois bem, o que nós olhamos? Quando Jesus está dizendo, Mateus 11, de 28 a 30, quando ele faz essa bela declaração, ele a faz logo depois dele exclamar no versículo 25 que dá graças a Deus, porque Deus tinha ocultado as coisas, né, aos sábios e eruditos e revelou aos pequeninos, aos humildes de coração. Então, e Jesus diz aqui claramente no versículo 28, né? Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus diz isso. Então, para termos leveza espiritual na nossa vida, para que ressentimentos, para que pecados, para que todas essas coisas sejam banidas da nossa vida, nós precisamos ir até onde? Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos nos colocar diante da cruz de Cristo, né? Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, carregando fardos pesados de pecado, de mágoas, de ressentimentos, da cultura, do egoísmo. Eu tenho que chegar com esse fardo, olhar para a cruz do Senhor e ali depositar todo o peso, que é isso que Jesus diz, e depois de passar por esse encontro com o Salvador, com esse encontro aliviador, aí eu seguir o que? Em frente, sem mais esse peso na minha vida. E essa leveza, não é algo que eu faço, mas é algo que Deus faz no meu coração e na minha vida. E quantas vezes nós começamos a analisar a nossa vida, nós podemos, por vezes, imaginar sobre questões familiares, desentendimentos, até mesmo, às vezes, na nossa comunidade de fé, né? Nos lugares que frequentamos, desentendimentos, lutas. Por quê? Porque guardamos essas coisas. E quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos o quê? Deixar tudo diante do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois bem, nós temos algumas coisas para entender como podemos fazer para ter leveza espiritual. E quando eu olho para esse texto, quando eu penso nisso, eu penso no convite de Jesus. O convite de Jesus é o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Mas espera um pouquinho. Para eu ir até Jesus, eu preciso reconhecer, esta é a minha necessidade. Então, a leveza espiritual passa por um reconhecimento. Deus, eu preciso disso. Então, quando Jesus faz esse convite, venha aqui, ele está dizendo, venha para mim. Ele está convidando para um relacionamento amigável. Então, eu preciso reconhecer pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, mostrada na palavra e trabalhada no meu coração, eu preciso reconhecer que Jesus faz um convite para a minha vida, pois deseja ter um relacionamento maravilhoso comigo. Se você olhar aqui a tradução, na realidade não está, digamos assim, convidando, ele está dando uma ordem, vinde vós a mim, não é? Como se fosse um imperativo. Mas só entende isso o coração que se derrama diante de Deus. Eu não tenho como entender a graça de Deus se eu não estiver disposto a depositar minha vida diante dele. Eu posso, a palavra de Deus está aberta aqui, Mateus 11.
Eu posso ler essa Bíblia, ó, desde Gênesis até Apocalipse, saber todos os detalhes dela, ter notas magníficas em uma prova que se fizer sobre a Bíblia. Posso ser um religioso, entre aspas, de primeira, frequentar todas as reuniões da minha comunidade de fé. Eu posso ser uma pessoa que doa, que entrega o dízimo a Deus de forma fidedigna, fiel. Eu posso fazer muitas coisas por Jesus, mas se eu não tiver um maravilhoso relacionamento com Ele, de chegar diante da cruz e deixar tudo diante dele, se eu não entender que essa é a minha necessidade, aceitar a ordem, esse convite de Jesus, nada vale na minha vida. Quando eu olho para isso também, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu tenho que reconhecer que essa é minha necessidade, eu estou cansado e sobrecarregado como resultado do pecado na minha vida. Reconhecer, cansado. Essa palavra quer dizer tornar-se desanimado ou cansado, resultado de um trabalho duro, de um trabalho árduo, ou também esforçar-se, lutar. Quantas vezes nós estamos cansados de tantas coisas que acontecem? Talvez você esteja cansado de um pecado que é repetente na sua vida, que você não consegue o quê? Eliminá-lo. Sobrecarregado. Quando é imposto sobre alguém uma carga, quando há peso, quando faz alguém carregar uma carga pesada. As pessoas que estão sobrecarregadas. Jesus diz às pessoas que se sentem cansadas e sobrecarregadas, que reconhecem isso. Eu preciso reconhecer que o pecado me fez cansado e sobrecarregado. E somente Jesus pode me libertar. E eu preciso entender, Senhor, esta é a minha o quê? Necessidade. E Jesus faz uma promessa ali, olha, eu vos aliviarei. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, vem com uma promessa maravilhosa. Aliviar é fazer descansar, é dar a alguém um descanso, uma pausa, uma parada. É maravilhoso que só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus Cristo pode aliviar os pesos da nossa vida. Mas eu preciso reconhecer. Jesus, então, fala isso para mim. O pecado me faz cansado e sobrecarregado. E somente Jesus pode me aliviar. E nessa manhã eu quero parar aqui, amanhã continuamos. Você precisa de leveza espiritual? Para que essa leveza aconteça, nós precisamos reconhecer que esta é a nossa necessidade, que em Jesus existe resposta. Nossa vida diante de Deus agora, eu convido você a colocar sua vida diante de Deus, vamos orar, vamos dizer ao Senhor da nossa dependência dele. Eu preciso dizer a Deus: Deus, por favor, eu preciso do Senhor, eu não tenho condições de carregar esse fardo. Vamos dizer isso a Deus, vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso muito do Senhor, esse fardo é difícil demais para mim, eu não consigo carregá-lo. Deus, somente a força do Senhor que pode cuidar da minha vida. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 12, que Deus respondeu para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua o quê? Fraqueza. Assim, Deus nos convida. Vamos dizermos a Ele: Senhor, eu preciso depositar diante da sua cruz todo esse peso. Essa é a minha necessidade. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela renovação maravilhosa do seu amor, do seu cuidado para a nossa vida. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, Pai, pelo sustento que o Senhor dá à mesa nossa, ao pão de cada dia. O Senhor nos dá muitas coisas, Pai. Somos imensamente gratos ao Senhor. Ó Pai, nesse momento, nós queremos colocar tudo que somos, ó Pai, o nosso coração diante do seu altar de graça. Nós somos tão falhos, ó Pai, nós somos tão pecadores. E somente a graça do Senhor para cuidar de nós. Perdoa-nos, ó Pai.
e ajuda-nos a descansar no Senhor. Pai, nosso fardo é pesado, o pecado nos sobrecarrega, as ações pecaminosas que cometemos pioram a situação. E quando, Pai, acumulamos isso e não deixamos diante do Senhor, a cada dia vai se tornando pior. Mas nesse momento nós queremos dizer que reconhecemos que essa é a nossa necessidade, ir ao Senhor, para que o Senhor nos alivie. Por favor, ó Pai, faz isso no nosso coração, faz isso no meu coração, no coração de cada um que participa desse vídeo, que verá esse vídeo depois. Pai, só o Senhor pode fazer. Nos dá, ó Pai, leveza espiritual. Nos dá realmente esse entendimento. Ó Pai, o nosso fardo aos nossos olhos é pesado. Mas Jesus pagou todo o preço para que ele se tornasse leve. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós nos chegamos ao Senhor. Faz isso na nossa vida. Continuamos a clamar a Deus que o Senhor cuide de todas as necessidades que temos. Há pessoas que estão enfermas, o Covid-19 tem alcançado tanta gente. Ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, resgata, cura, ó Pai, salva, consola os corações daqueles que perderam entes queridos, ó Pai, faz o teu consolo, cuide dos que estão em tratamento de câncer, ó Pai, faz o milagre necessário em cada vida, cura-os, ó Pai, cura aqueles que precisam da intervenção sobrenatural do Senhor em outras áreas, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem compaixão, que o Senhor tem misericórdia e cremos que o Senhor agirá dessa forma. Continua cuidando, Pai, precisamos da solução para essa pandemia. Uma das coisas que estamos aguardando é a vacina, ó Pai. Conclua esse processo, ó Deus. Precisamos. Ó Pai, continua nos sustentando, continua nos guardando. Continua, ó Pai, derramando sua graça sobre nós. Cuida desse dia, dessa sexta-feira, que seja um tempo de dependermos do Senhor. Tempo de aliviarmos os nossos fardos diante da sua cruz. Que o Senhor faça essa obra transformadora cada dia mais. Obrigado, Pai, pelo privilégio de orarmos ao Senhor. Nós fazemos isso em nome do Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí juntos ao vivo. Se esse vídeo edificou sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros sejam edificados, que tenham um bom dia, que a graça do Senhor seja sobre sua vida e sua família. Amém.